Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula anterior vimos razão entre segmentos colineares e ponto médio de um segmento. Geometria analítica. Aula 4. Exercícios de fixação. Oi turma, hoje vamos resolver alguns exercícios para fixar melhor os conteúdos que vimos na aula anterior. Questão 1. Determine as coordenadas dos pontos que dividem o segmento AB em três partes iguais, sabendo que A tem coordenadas -1, 7 e B tem coordenadas 11, -8. Vamos fazer um esboço e marcar o ponto A com coordenadas -1, 7 e B com coordenadas 11, -8. Agora, vamos marcar os pontos P, coordenadas XP, YP e Q com coordenadas XQ e YQ, de tal maneira que AP, PQ e QB sejam iguais. Note que AP por PB está na razão de 1 para 2. Podemos então montar a seguinte proporção: -1 menos XP sobre XP menos 11 igual a 7 menos YP sobre YP mais 8 igual a meio. Pegando a razão que contém XP e igualando a meio, montamos a seguinte proporção, que, ao desenvolver, chegaremos no resultado que XP é igual a 3. Fazendo o mesmo raciocínio com a razão que contém YP, temos a seguinte proporção. Desenvolvendo os cálculos, chegaremos no resultado YP é igual a 2. Logo, já temos as coordenadas do ponto P, 3, 2. Agora preste atenção. Q é ponto médio de PB. Então, usando a regra do ponto médio que vimos na aula anterior, temos o seguinte: Q é igual a 3 mais 11 sobre 2 e 2 menos 8 sobre 2. Logo, as coordenadas de Q serão 7 e menos 3. Você circula essa resposta e coloca assim, #chique. Questão 2. Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto A com coordenadas 1, 2. No ponto médio entre a loja A e a loja B está o sanitário S, localizado no ponto S, 5, 10. Determine as coordenadas do ponto de localização da loja B. Utilizando a regra de ponto médio que vimos na aula anterior, podemos fazer o seguinte: 1 mais xb sobre 2 e 2 mais yb sobre 2 tem que ser igual a 5, 10. Igualando as abscissas desses dois pontos, determinamos que xb é igual a 9. E igualando as ordenadas desses dois pontos, podemos determinar que yb é igual a 18. Logo, as coordenadas da loja B serão 9, 18. Você circula a resposta e #acabou. Questão 3. Considere o triângulo ABC, onde A, 2, 3, B, 10, 9, C, 10, 3 representam as coordenadas dos seus vértices no plano cartesiano. Se M é o ponto médio do lado AB, então a medida de MC vale. Por ponto médio, sabemos que M será 2 mais 10 sobre 2 e 3 mais 9 sobre 2. Portanto, as coordenadas de M são 6 e 6. Se vocês se lembram, já estudamos distância entre dois pontos na nossa aula 1. Continuando. MC será raiz quadrada de 6 menos 10 ao quadrado mais 6 menos 3 ao quadrado. Fazendo esses cálculos, MC terá a medida 5. Você circula a resposta e coloca #Sussa. Questão 4. Se M11, N03 e P-2, 2 são os pontos médios dos lados AB, BC e AC, respectivamente, de um triângulo ABC, determine as coordenadas de A, B e C. Vamos começar por M. Ele é ponto médio de AB. Logo, XA mais XB dividido por 2 é 1. Já simplificando essa expressão, posso afirmar que XA mais XB é igual a 2. Usando o mesmo raciocínio, YA mais YB é igual a 2. Agora o ponto N com coordenadas 0, 3.
N é ponto médio de BC. Então, nesse caso, XB mais XC é igual a 0. E YB mais YC é igual a 6. Por fim, P menos 2, 2. Ele é ponto médio de AC. Portanto, XA mais XC é igual a menos 4 e YA mais YC é igual a 4. Pegando as equações que contêm a variável x, podemos montar o seguinte sistema. XA mais XB igual a 2, XB mais XC igual a 0 e XA mais XC igual a menos 4. Subtraindo a primeira equação pela segunda, chegamos na expressão XA menos o XC é igual a 2. Somando essa expressão com a terceira, temos 2xa igual a menos 2. Portanto, xa é menos 1, xb é 3 e o xc menos 3. Agora, usando o mesmo raciocínio com as expressões que contêm a variável y, temos o seguinte: ya mais yb igual a 2, yb mais yc igual a 6 e ya mais yc igual a 4. Subtraindo a primeira pela segunda, chegamos na expressão ya menos o yc igual a menos 4, e somando essa expressão com a terceira, temos que 2ya é 0. Consequentemente, ya 0, yb é 2 e yc 4. Por fim, temos A tem as coordenadas menos 1, 0, B tem as coordenadas 3, 2 e C tem as coordenadas menos 3, 4. Você circula a resposta e coloca hashtag acabou. Questão 5. 3 pontos de coordenadas, respectivamente, 0, 0, B, 2B e 5B, 0 com B maior que 0, são vértices de um retângulo. As coordenadas do quarto vértice são dadas por... Vamos fazer o esboço de um retângulo e os vértices A, 0, 0, B, B, 2B, C, 5B, 0 e o vértice D, vou dizer apenas que são coordenadas x, y. Como um retângulo também é um paralelogramo, sabemos que suas diagonais se encontram no ponto médio. Vimos um exemplo desse tipo de raciocínio na nossa aula 3. Continuando. Como o ponto médio da diagonal BD é o mesmo ponto médio da diagonal AC, temos a seguinte igualdade. X mais B sobre 2 e Y mais 2B sobre 2 tem que ser igual a 5B sobre 2 e 0. Igualando as abscissas, x tem que ser 4b, e igualando as ordenadas, y tem que ser menos 2b. Portanto, D tem coordenadas 4b e menos 2b. Você circula a resposta e coloca hashtag chique. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, barecentro do triângulo e condição de alinhamento de 3 pontos. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!